Olá, minha gente. Estamos aqui para mais uma videoaula, agora para iniciar o estudo de derivada da função implícita. Bom, quando é que uma função será uma função implícita? Se uma função y igual a f de x satisfaz uma equação f de x e y igual a zero, dizemos que f é uma função implícita definida pela equação f de x e y igual a zero. Vamos ver isso melhor lá no quadro agora, tá? E aí, meu povo, se liga, a gente acabou de vir da definição para a derivada de uma função implícita, né, uma definição prévia, indicando, inclusive, quando é que uma função f é uma função implícita, tá? Ela é implícita quando ela pode ser escrita através de uma determinada equação f de x, y igual a zero. Quando ela satisfaz, se eu tiver uma f de x igual a y, se ela satisfizer essa equação, eu posso dizer que f é escrita implicitamente nesse formato, por essa equação. Aqui eu tenho esse formato, tá? Aqui eu estou fazendo uma primeira pergunta, um exemplo para poder trazer essa ideia, porém eu estou dando duas funções, eu quero saber se elas satisfazem essa equação. Essa equação ela pode ser escrita nesse formato, bastando passar e deixar todos no primeiro membro. Isso aqui se torna uma função de f de xy. Eu posso considerar isso em separado como uma função f de xy igualada a zero. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver no GeoGebra melhor essa ideia. Bom, a pergunta é, essa função f e essa função g satisfazem aquela equação? Quando é que uma coisa, um elemento, um valor satisfaz uma determinada equação? Quando eu atribuo isso à minha equação e a igualdade e ocorre um equilíbrio, né? E a igualdade se torna verdadeira. Se liga, tendo um f de x e um g de x, ambos podem ser considerados um y, tá? Dependendo de x. Então, para o f de x, eu vou fazer o seguinte, no lugar da na minha equação, no lugar da variável y, eu vou atribuir o valor desse y e verificar se aquilo se torna verdadeiro a partir dessa atribuição. Olha só, nesse primeiro caso, y é igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, que é o meu f de x. Então, substituindo na minha equação, eu vou ter x ao quadrado mais raiz de 4 menos x ao quadrado igual a 4. Ao manipular, meu povo, o que é que eu vou ter? X ao quadrado mais raiz quadrada disso aqui vai dar o quê? 4 menos x ao quadrado, tá? Claro, obedecendo os valores para que isso seja verdadeiro, né? Para que isso não seja negativo. Então, o que acontece? Eu posso simplificar e chego à conclusão de que 4 é igual a 4, o que é uma verdade, tá? O que é tautológico lá da lógica. Bom, o mesmo eu posso pensar para a função g. No caso da função g, de novo, considerando isso como y em função de x também, ao substituir na minha equação, o que eu vou ter? Menos a raiz disso. Porém, algo negativo elevado ao quadrado se torna o quê? Positivo. Daí eu chego à conclusão de que isso, e a raiz, aqui é como se tivesse um menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, e raiz disso ao quadrado dá ele mesmo. Tudo bem? E da mesma maneira que a anterior, eu chego na validade da igualdade. Portanto, eu posso afirmar que f e g, ambas funções de x, y como função de x, são funções implícitas na verdade, melhorando, escritas implicitamente pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Na verdade, o que significa escrever implícito? Elas estão aqui na equação, só que elas estão escondidas. Se liga, meu povo.
Se eu resolver essa equação, se eu resolver isolar a variável y, o que é que eu vou obter? Y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Portanto, y será mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. O que é que eu fiz aqui? Eu explicitei o y. Antes ele estava implícito, tá? Ele gera duas funções que estão implícitas, escondidas aqui nessa equação. Quando eu isolo, eu deixo explícito, ok? Assim como eu poderia isolar o x e eu teria uma função x dependendo de y. Nesse caso, eu tenho funções f e g, ambas em função de quê? De x, tá? Um y em função de x. Fomos ali no GeoGebra, dar uma olhadinha graficamente no que significa essa situação. Depois a gente retorna para poder determinar uma derivada, os primeiros passos da derivada da função implícita, tá? Se liga. Então, pessoal, a gente acabou de ver lá no nosso quadro que a equação, tá, de formato x ao quadrado, digitando aqui certinho, mais y ao quadrado igual a 4, que a gente está observando agora com o nosso GeoGebra, que representa o esboço de uma circunferência no plano cartesiano. É uma circunferência de centro na origem e raio 2. Ó, dista 2 para cada ponto dela. Beleza? Essa equação, que é uma circunferência, ok? É o formato implícito. A função f e a função g que nós vimos podem ser escritas implicitamente nesse formato. Então, esse é o formato implícito daquelas funções. Ok? Elas estão aqui porque elas satisfazem essa equação. Inclusive, se você isola o y, você vai obtê-las. Tá? Obtém ela como uma função de x e y. Por falar nisso, vamos digitar. Eu obtenho uma f igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Raiz quadrada, eu vou elevar isso a meio, tá? Beleza. E obtenho uma g igual a menos, vou aproveitar o que eu já escrevi, pronto, botar um menos na frente e mudar para g. Ok. O que é que a gente observa? Se eu escondo aqui, ó, eu tenho as duas funções. A g, que é a negativa, tá? Quando eu isolo o y, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, como já vimos no quadro. E aqui a parte negativa, que é uma função, separadamente, né? E aqui a parte positiva, outra função, que vai de menos 2 a 2. Assim como a g também é uma função que vai tem domínio de menos 2 a 2, é limitada. Tudo bem? E imagem também limitada, de 0 a 2. Assim como essa também. Minto. A g tem imagem de menos 2 a 0 e a f é que tem imagem de 0 a 2. Beleza, tá? Separadamente, cada uma delas é função. Função, como a gente define função, né? Para cada elemento de x, eu sempre tenho um único elemento de y associado, tá? Separadamente, cada uma delas é uma função. Agora, as duas juntas, ou seja, essa equação no formato implícito, não representa uma função, apenas uma curva no plano cartesiano, uma curva esboçada, ok? Beleza. A gente viu também que pela definição f será satisfazendo a equação f de xy igual a 0. No nosso caso, aí f será implícita. No nosso caso, essa f de xy será x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, tá? Para você encontrar f de xy, basta pegar a equação que é dada, jogar tudo para o primeiro membro igual a 0. Você vai ter esse formato. Tudo que estiver no primeiro membro representa uma função de x e y. Vamos digitar isso aqui no GeoGebra. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Quando eu entro no GeoGebra, aparece ó, uma a de xy. Essa foi a letra que o GeoGebra escolheu. Mas a gente pode mudar e colocar como f de xy. Se eu esconder aqui, ó, não vai aparecer o esboço igual. Porque isso aqui não é essa curva. Isso se torna essa curva quando eu zero. Tá? Que aí eu vou... Isso aqui é uma função de duas variáveis
que vocês estarão estudando no futuro, estarão observando, vendo no futuro. Mas quando eu zerar isso aqui, eu obtenho uma curva, e essa curva é a minha circunferência. É um corte de um plano, do plano x ou y, tá? Mas a gente vai discutir isso no futuro. Eu só estou chamando a atenção pelo formato f de xy. E a gente vai precisar digitar ele para trabalhar com derivadas já já. Ok. Aproveitando que a gente está aqui nessa aula e falamos de circunferência, que aqui era a equação de uma circunferência, de forma geral, uma circunferência possui a seguinte equação: x menos 1x0 ao quadrado mais y menos 1y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, meu povo. Então, se eu digitar aqui x menos x0, quando eu escrevo x0, né, eu não botei menos, agora eu estou botando x menos x0. Escrevi x0, ele não reconhece como variável, ele reconhece como constante. Um número, uma letra que eu estou estabelecendo, um valor que vai alterar nesse caso, né? Que vai criar um controle deslizante. Y menos um y0. Vou botar aqui também y0. Eu tinha botado yo. Pronto. Ao quadrado igual a um r ao quadrado. Inclusive, eu não vou colocar r ao quadrado. Eu vou colocar aqui como um a. Tá? Para que vocês observem uma situação. Eu dei Enter, criei o controle deslizante A. Esse A é exatamente o que? O meu R ao quadrado. Tá? A é o R ao quadrado. R ao quadrado será o valor de A. Beleza. Mas eu não quero estabelecer isso não. Vou deixar aqui o valor de A. Vou deixar guardadinho. Vou escrever, inclusive. Esse R ao quadrado é igual ao valor de A. Ok. Vou deixar aqui guardadinho. Vou aumentar. E deixar em azul também. Pronto. Por quê? Inclusive, ó, eu vou botar o A variável. Criei o A aqui. Já está criado, que esse é 1. Tá? Cliquei aqui. Vai aparecer o meu A. Pronto. Nesse caso, meu R ao quadrado é 1. Tá? Se R ao quadrado é 1, significa que o R puro será o quê? SQRT do A. Ok? Então, se R ao quadrado vale 1, o R será a raiz quadrada de 1. Vou acrescentar, inclusive, de novo aqui. Isso implica que o meu R será igual a esse valor. Beleza, deixa ele aqui. Olha só, por que eu estabeleci isso? Se eu movimento o A, vamos começar pelo A. O que é que está acontecendo? Vou até abrir aqui para a gente enxergar melhor a equação. Ela foi esboçada aqui, ó, 2.2. E aí vou abrindo. Tchá, tchá, tchá. Deixa eu botar aqui, por exemplo, vou expandir. E vou colocar aqui, por exemplo, 10. Pronto. Para a gente aumentar. Se ele for 4, o que é que vai acontecer? Aqui vocês não estão enxergando muito bem. Óbvio, como eu estabeleci que é raiz quadrada, vai dar 2. Beleza. Tá? Mas eu estou dizendo, obviamente, eu sei algebricamente, né? Algebricamente não, numericamente, que se esse número aqui vale 4, tá? Se r ao quadrado vale 4 é porque o r é 2. Mas eu quero associar isso aqui. Esse número ele não pode ser negativo. Ó, se for negativo, eu não tenho desenho. Esse resultado aqui não pode ser negativo, tá? Que eu não vou ter R e não vou ter desenho, beleza? Se for 0, pode ser 0, a minha equação vira um ponto. Beleza. Mas o que que o x0 e o y0 fazem? Se eu movimento o x0, eu desloco, ele pode ser negativo, pode ser positivo, eu desloco a minha circunferência em relação ao eixo x, tá? Ora fica positivo aqui, porque eu estou considerando números negativos.
Se é x menos x0, vai fazer o jogo de sinal. A mesma coisa acontece com o y, ó. Só que o y, quando eu movimento, a minha circunferência anda para cima ou para baixo, tá? Para um lado, para o outro. O que então é esse x0 e esse y0 para a circunferência, gente? Esse x0 e esse y0 representam para a circunferência o centro dela, tá? Inclusive, se eu colocar o centro aqui em 0, o y0 em 0 e o x0 também em 0, olha o formato da minha equação. X² mais y², nesse caso igual a 2,1, beleza? O centro está na origem, é que nem o nosso exemplo inicial, o centro está na origem. Não aparece porque é um número qualquer menos 0 ao quadrado. É ele ao quadrado, simplesmente. Beleza? Agora eu posso botar, se eu puser aqui 4, botar 4 perfeitinho. O que é que aconteceu? X igual a 4, o raio é o quê? 2. Tá? Então, o valor que virá aqui na equação da circunferência equivale ao raio ao quadrado. Para você estabelecer o raio, basta tirar a raiz quadrada dele. E esses valores x0 e y0 equivalem ao que na circunferência? Ao centro, a posição do centro da circunferência. Ó. O y é 0, mas a circunferência ela caminha, ela está em 5. Raio 2 vai para 7, vai para 3, aqui vai para 2, aqui vai para menos 2. Beleza? Não vou me alongar não, que no futuro a gente vai ver isso de novo em geometria analítica. Ok? Vamos voltar lá no quadro rapidinho para ver a derivada dessas funções e fazer uma associação terminando a aula. Tá? Valeu! Então, meu povo maravilhoso, voltando lá do GeoGebra, ainda com nossas duas funções f e g, vamos agora pensar na derivada delas, ok? Separadamente, eu sei derivar ambas, né? A gente das aulas anteriores sabe que isso aqui é uma função potência, 4 menos x ao quadrado elevado a meio, ali do mesmo jeito, só que com menos na frente. Qual a derivada então dela? F' de x será o quê? Meio, mantenho a base, elevado a meio menos 1, menos meio, vezes a derivada interna. Qual é a derivada interna? A derivada disso é 0, a derivada disso, menos 2x. Arrumando, o que é que eu tenho? Meio, ou melhor, não, eu vou repetir, vezes menos 2x, não vale a pena. Eu posso simplificar isso aqui logo com isso aqui, vai ficar menos x sobre raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito também, tá? Desse jeito. Menos x sobre o que é raiz de 4 menos x ao quadrado? É o meu f de x que funciona como o quê? Como y daquela função, daquela equação, tá? Beleza. Se eu fizer a derivada do g, quem é a g'? Mesma coisa, só que menos meio disso aqui, a base elevado a menos meio, porque é meio menos 1, vezes a derivada interna. A derivada interna também, menos 2x. Arrumando, simplificando, menos com menos vai dar mais, sobra x sobre a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Bom, se eu fizer uma troca similar ao que eu fiz na f, lembrando que a g também é um y, mas essa g funciona como o quê? Como menos raiz de x. O que é então menos raiz de 4 menos x ao quadrado? O que é então raiz de 4 menos x ao quadrado? Um menos y, tá? Assim como aqui era um y, aqui é um menos y. Então essa fração eu também posso escrever como menos y sobre x, tá? Não é à toa. Isso iria acontecer. As duas, elas estão ligadas a uma mesma equação, onde elas figuram de forma implícita. Aqui elas estão explícitas. Porém, nessa própria equação, o y guardado desse jeito, ele está implícito.
ora se eu explicitar ele é aquilo, ora vai ser esse. Eu tenho uma maneira, quando eu tiver uma situação desse tipo, com uma determinada equação, configurações de funções na forma implícita, elas estão ali guardadinhas, eu posso derivá-las também, tá? Claro que as suas derivadas elas estariam nesse formato, também implícito, tá? Nessa situação aqui, se eu troco dessa forma para essa, eu estou deixando na forma implícita porque eu não estou colocando verdadeiramente o valor de y em função de x, para que a derivada fique toda em função explícita de x. Ela está em função de x, mas está em função o quê? Implícita de x. Porque esse y tem x, mas aparece o y. Da mesma maneira aqui embaixo, ok? Então, como é que eu posso aprender a derivar isso sem explicitar e depois derivar? Eu posso pensar o seguinte: se eu considerar o y como uma função de x, existem funções de x aqui, tá? Então eu vou enxergar esse y como o quê? Uma determinada função que eu não preciso saber quem seja e indicar o quê? Isso é uma função elevada ao quadrado. Na hora que eu fosse derivar, eu vou considerar o quê? A derivada de uma função potência. Como é que eu derivo essa igualdade? Derivo o primeiro membro e derivo o segundo membro. No primeiro membro eu tenho uma soma. Qual é a derivada de x? Sendo x a variável independente. Derivada de x ao quadrado, 2x. Agora, qual é a derivada de y ao quadrado? Sendo y uma variável que depende de x. Aqui é uma certa função. Eu vou enxergar isso como uma função qualquer, tá? Que eu não sei, que está elevada ao quadrado. Como é que eu derivaria se fosse uma função qualquer elevada ao quadrado? Eu desço o quadrado, considero a função com o quadrado menos 1 e multiplico pela derivada da base. Como eu não sei quem é a base, eu só sei que ela é uma função de x, eu considero y'. Isso é igual. Qual é a derivada de 4? 0. Logo, isolando o y', que é a minha derivada, similarmente aqui ao f' ou g', como é que vai ficar? 2y vezes y' igual a menos 2x. Automaticamente y' é menos 2x sobre 2y. Logo, y' será o quê? Menos x sobre y. Como já sabíamos daqui, tá? A gente pode escrever dy dx também, e assim vai. Essa derivada, assim como a função, estão nas formas o quê? Implícitas. Eu sei que é uma função de x, porém o x não aparece o tempo todo explícito. Beleza? Vou finalizar a aula aqui, essa aula foi um pouco grandinha, mas só para a gente introduzir função implícita. E na próxima aula a gente vai fazer uma bateria de exemplos só com funções implícitas, tá? Se liga! Encontro vocês na próxima aula. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu!